aí, turma, como é que vocês estão? Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está estudando de dia, de tarde ou de noite, e boa sorte para quem está estudando de madrugada. É o que eu tenho dito para vocês nesse período de pandemia, que a gente está gravando essas aulas para serem dadas de forma remota, né? Na aula passada a gente viu uma introdução com uma forte conceituação, principalmente do ponto de vista das variáveis, né, hidrológicas, das constantes ali que são estudadas dos conceitos, perdão, que são estudados ali na hidrologia e que são utilizados aqui pela drenagem de águas pluviais. Hoje nós vamos estudar o dimensionamento em si. Então agora é norma NBR 10844 na veia, tá certo? Vamos direto ao que interessa, porque é um vídeo longo, mas com muitos slides, mas que vários desses slides vão ser passados principalmente na hora da resolução da questão de forma mais rápida, na hora que você pegar, entender o espírito da coisa, entender a automatização, o processo é bem repetitivo, aí a gente vai agilizar isso daí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, dimensionamento de instalações de águas pluviais, ok? Vamos para frente. Então, com base em dados pluviométricos locais, procura-se conhecer as chamadas chuvas críticas. Eu tenho mencionado para você a tal da chuva crítica desde o começo, né? Então, o que é a chuva crítica? É a chuva que mais ocorre no nosso Nordeste brasileiro, tá? É aquela chuva que tem uma frequência pequena, que faz com que o pessoal lá do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, acreditem que no Nordeste não chove, no Nordeste chove, porém essa chuva ocorre realmente com baixa frequência, mas quando chove ocorre com intensidade muito grande, tá? E aí, a chuva crítica é justamente aquela chuva que tem uma intensidade muito grande e que geralmente vem associada a uma duração muito pequena. Então eu relembro para vocês o conceito de curva IDF, né? Então IDF, o I significa intensidade, deixa eu puxar aqui. O I significa intensidade, tá? O D, intensidade. O D significa a duração da chuva, ok? E o F significa a frequência da chuva, tá? Então, se você analisar, nós temos no nosso Nordeste chuvas que têm realmente uma frequência muito baixa, mas que têm uma intensidade muito alta, tá? E chuvas que têm uma intensidade muito alta, também são chuvas de duração muito pequena. Então, se eu for traçar aqui a nossa curva IDF típica, né, para os estados brasileiros, para o Brasil, a nossa curva IDF típica, ela vai ter esse formato aqui, esse formato, tá? Onde eu relaciono aqui a intensidade, tá? E aqui eu relaciono com o tempo, certo? Então notem que a chuva crítica é aquela chuva que é dimensionada para uma intensidade muito grande e que consequentemente vai ter uma duração muito pequena, tá? Esse tempo aqui é duração. E aí o que é que ocorre? Para a instalação de águas pluviais, a gente considera esse tempo T igual a 5 minutos, ok? A gente considera com duração de precipitação, vou escrever aqui, ó, duração de precipitação, o valor de 5 minutos, tá? Os concursos adoram perguntar assim, quando você dimensiona, né, nas águas pluviais para uma duração de precipitação de 5 minutos, significa que você está acreditando que a sua chuva só vai durar 5 minutos? Não. Significa que eu estou dimensionando a chuva, o meu sistema hidráulico, para uma intensidade pluviométrica tal, muito grande, que ocorre geralmente em chuvas que duram 5 minutos. Mas a chuva pode durar o dia inteiro, tá? E com uma intensidade menor. Mas eu estou dimensionando para uma intensidade maior, ok? Então, se você pegar aqui, ele coloca, ó, chamadas chuvas críticas, isto é,
de pequena duração e grande intensidade. Olha aqui a chuva crítica nossa. Pequena duração para NBR 10.844, que trata de instalações de águas pluviais, eu uso a duração de 5 minutos, ok? Bem, e aí ele fala, pequena duração e grande intensidade. Comumente o que vemos é que as chuvas de pequena duração são de intensidade maior. E ao contrário, chuvas prolongadas são de intensidade menor. Pessoal, olha bem para essas duas chuvas. É possível que essas duas chuvas tenham precipitado o mesmo volume de água. É possível que elas tenham a mesma altura pluviométrica. Eu já falei isso, tá? Entretanto, pode ser que essa chuva aqui tenha atingido aquela altura pluviométrica em poucos minutos e essa outra chuva aqui, ela tenha atingido aquela altura pluviométrica demorando o dia inteiro. E eu coloquei uma brincadeira para ver se vocês percebiam. Eu peguei essa chuva aqui, onde você vê, tá chovendo, você vê as gotas aqui, mas você não tem nem empoçamento direito. E escrevi chuva intensa, justamente para despertar seu senso crítico. Óbvio que essa chuva aqui não é intensa. Essa chuva aqui é uma chuva suave. E do outro lado, o toró, o pau d'água, que são os apelidos que a gente dá aqui no Brasil com chuva crítica, eu escrevi aqui chuva suave. Olha aqui, o sistema de drenagem para essa chuva aqui tem que ser um sistema de drenagem muito mais robusto do que esse sistema de drenagem, porque ele tem que drenar um volume de água muito grande no intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Ou seja, ele tem que acompanhar ou ser superior à capacidade que a chuva tem de jogar água dentro da bacia. Ele tem que tirar essa água da bacia numa capacidade igual ou maior. Tá? Então, beleza. Uma vez entendido esse conceito aí, vamos para frente. Devemos, então, adotar tempos de retorno, períodos de retorno, é o TR. Lembra? É o tempo médio em anos que uma determinada intensidade pluviométrica para uma mesma duração de precipitação demora para ser igualada ou ultrapassada apenas uma vez. Isso daí é a definição de período de retorno. A gente já definiu aqui, fizemos uma tabelinha aqui nessa parte da lousa, tá? Dê uma olhadinha lá novamente, é hiper importante. Então, quando eu falo de período de retorno, pessoal, na verdade eu estou falando de quê? Mais uma vez, de intensidade pluviométrica. Quando eu falo de período de retorno, eu estou dizendo que eu vou adotar uma intensidade pluviométrica tal, se eu adotar o período de retorno de 10 anos, que só ocorre em média uma vez a cada 10 anos. É uma intensidade pluviométrica relativamente grande, né? A cada 10 anos ela só é alcançada uma vez. Tá? Então, olha quais são os períodos de retorno que a NBR 10.844 trabalha para águas pluviais. 1 ano para áreas pavimentadas, onde empoçamentos possam ser tolerados. 1 ano. Tranquilo, né? É um período de retorno muito pequenininho, tá? 5 anos para coberturas e ou terraços. Telhado. 5 anos. E 25 anos para coberturas e áreas onde o empoçamento ou extravasamento não consiga ser tolerado de jeito nenhum. Certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre cito esse exemplo. Estação subterrânea de metrô. Tá? Imagina uma chuva forte na superfície e que a água desceu por qualquer razão, o projeto não é executado por qualquer razão, algum dano lá no projeto de drenagem, no sistema de drenagem, a água desceu para a estação. E a chuva é a chuva crítica, é a chuva do milênio. Imagina a chuva do milênio aí, a água descendo para a estação. Pronto, você acabou de condenar à morte todo mundo que está ali dentro da estação, né? Então é óbvio que o sistema de drenagem de uma estação subterrânea de metrô tem que ser algo extremamente bem pensado, né? Com um período de retorno extremamente alto. Agora, uma quadra descoberta de futebol, tá? Bom, quando está chovendo, o que é que acontece? Ninguém de bom senso vai jogar futebol na quadra molhada, né? Então, é tolerado o empoçamento numa quadra dessas? É tolerado. Então, para uma quadra dessas, eu posso usar um período de retorno pequeno, 1 ano, por exemplo.
tá? Que é como ele colocou aqui, para áreas pavimentadas onde empoçamentos possam ser tolerados, tá? Então isso daqui é o que a NBR 10.844 coloca. E olha aqui, ó, a duração da precipitação para esses períodos de retorno aqui é de 5 minutos, que é o que eu já tinha colocado aqui, tá? Para águas pluviais eu considero uma duração de precipitação de 5 minutos. Por quê? Porque é aquela que vai me dar maior intensidade pluviométrica. Ou seja, eu vou me preparar para a pior chuva, tá? Para frente. Uma vez passado isso aqui, costuma-se considerar a chuva crítica com uma intensidade de 150 milímetros por hora para locais que não têm dados pluviométricos precisos, ok? Essa intensidade é considerada para áreas de até 100 metros quadrados de projeção horizontal. Primeira observação. Sempre que você vai fazer o projeto de drenagem, você tem que ter os dados do posto pluviométrico mais próximo, tá? Para que esses dados aí você consiga converter nas variáveis que a gente precisa ter aqui. Coeficiente de escoamento superficial e por aí vai, tá? Intensidade pluviométrica. Agora, quando eu não tenho, eu posso considerar, a norma manda eu considerar uma intensidade pluviométrica de 150 milímetros por hora, tá? Outra coisa, para pequenas áreas, até 100 metros quadrados, de projeção horizontal. Quando a gente for estudar nos próximos slides a área de contribuição, a gente vai entender o que é área de projeção horizontal, tá bom? Por enquanto só aceita, daqui a pouco eu vou explicar isso aí melhor dentro do assunto área de contribuição, tá? Para locais em que os índices pluviométricos são extraordinariamente elevados para chuvas de curta duração, utiliza-se 170 milímetros por hora. Isso daqui, pessoal, é uma baita chuva. Você imagina uma cidade inteira, com qualquer que seja a área dela, com 17 centímetros de altura, toda ela com lâmina d'água. Agora você pega o volume de água que caiu e multiplica esse 17 centímetros de altura, que é o 170, em uma hora, multiplica isso aí pela área da cidade. É muita água, é o dilúvio, né? Falando em dilúvio, a hidrologia ela estuda um pouco e ela menciona a questão bíblica do dilúvio como tendo sido ali provavelmente a chuva dos 500 anos ou a chuva do século, do milênio. Tá? Só a nível de curiosidade, né? Trazendo aqui para a ciência esse aspecto bíblico aí com relação ao dilúvio, né? Tentando explicar aí como foi que se deu essa chuva. Essa intensidade pluviométrica aí deve ter sido aquela correspondente à chuva dos 500 anos ou do milênio. Daí ter acontecido todo aquele problema que houve na história bíblica, né? Para locais onde a segurança é extremamente necessária, com acessos às estações de metrô, adota-se maior ainda a intensidade pluviométrica, 216 milímetros por hora. São quase 22 centímetros de altura de lâmina d'água em toda a região. É muita água, é uma intensidade pluviométrica gigantesca, né? Você não escuta em nenhum jornal local dizer que choveu 216 milímetros em uma hora, uma intensidade pluviométrica de 216 milímetros. Você não escuta isso, né? Chove 12 milímetros, 15 milímetros em um dia inteiro. Aqui ele está falando de 22 centímetros, né? 216 milímetros em uma hora. Então veja como a engenharia trabalha com a segurança, tá? Para locais com dados pluviométricos mais precisos, onde eu tenho postos pluviométricos ali perto, tá? Existe uma tabela, que é o anexo A da NBR, e existe uma tabela onde indica qual valor que vai ser adotado para cada tempo de retorno. Eu vou mostrar essa tabela aí para vocês, tá? Mas antes de mostrar essa tabela, eu vou finalmente apresentar a vazão de projeto, certo? A vazão de projeto, quando eu dou aula, pessoal, eu sempre digo assim, ó pessoal, não é Scotland Yard, não é FBI, não é Polícia Federal, a lei é para todos. É CIA, tá? É CIA, é Agência de Espionagem, tá? Então a vazão de projeto é dada pela CIA. Então, para você lembrar da fórmula da vazão de projeto, é só lembrar, não é FBI, não é Polícia Federal, é CIA, tá? Então a vazão de projeto é dada pela fórmula CIA. Se for em litro por hora, tá? Ou se for em litro por minuto
60 por conta da conversão de hora para minuto, tá? Mas bem, o que é o C, o I e o A, né? Então vamos lá. Primeiro, esse C aqui, pessoal, é um coeficiente. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Então vamos lá. Esse C é um coeficiente chamado coeficiente de runoff, tá? Runoff, tá? Coeficiente de runoff significa escoamento superficial. Escoamento superficial. Então, esse C é o seguinte, é um número que diz mais ou menos quantos por cento da água que precipita no chão ou que precipita no sistema escoa superficialmente. Por exemplo, então a gente sabe que a água, quando ela precipita, três coisas acontecem. Um percentual dela escoa, um percentual infiltra e um percentual evapora, né? Considerando como zero, nosso modelo hipotético, a evaporação, eu teria aí um percentual escoando e um percentual infiltrando, tá? Então, se 50% da água escoa, o meu C seria 0,5, tá ok? E ele é adimensionado. 50% da água escoa. Isso daí ocorre em quê? Em terreno natural, né? 0,2, 0,25, 0,3 são valores muito utilizados para coeficiente de escoamento superficial em terrenos naturais. Então, drenagem de parques, drenagem de usinas fotovoltaicas, por exemplo, utilizam-se valores assim. É lógico que tem que fazer ensaio de infiltração no solo para entender como é que é a capacidade que o solo tem de infiltrar, de permitir-se infiltrar, mas normalmente você tem valores ali que variam dependendo do solo de 0,2 até 0,5, tá? 0,6 já seria uma segurança muito alta para você colocar no seu trabalho, tá? Agora, quando você tem pisos impermeabilizados, por exemplo, né? Quadras, como eu falei, pavimentados, toda a água vai escoar, né? A pavimentação faz com que nada infiltre, toda a água escoa. Então, se toda a água escoa, o teu coeficiente de runoff, de escoamento superficial, é 1, né? Então, aqui é quando eu tenho pavimentos, né? Pisos pavimentados, ok? Que é o nosso caso aqui, né? Eu só falo em escoamento superficial aqui na parte pavimentada. Só quem vai contribuir para a drenagem é aquilo que escoa. Então é a parte pavimentada. Por isso que o coeficiente de escoamento aqui é 1, ok? Falado do C, vamos falar do I. O I, pessoal, nada mais é do que a intensidade pluviométrica que tanto a gente tem falado. E que nós vamos pesquisar na tabelinha que eu mencionei no slide anterior, mas que vai ser colocada nos próximos slides. A tabelinha que indica a intensidade pluviométrica de cada cidade, de cada local, para cada período de retorno. Tá? Então a intensidade pluviométrica nós vamos pegar lá. E essa intensidade pluviométrica, ela é dada em milímetro por hora. Ela tem que ser, se não está em milímetro por hora, tem que ser convertida para milímetro por hora, tá? E finalmente, o A é a área de contribuição, ok? Que nos primeiros slides, quando eu defini, eu citei o que é a área de contribuição, mas disse que nesse arquivo aqui nós vamos ter uma parte inteira dedicada só ao estudo da área de contribuição, ok? Então a primeira coisa, a vazão de projeto é CIA, se for em litro por hora, ou CIA sobre 60, se for em litro por minuto. Não é FBI, não é Polícia Federal, a lei é para todos. É para o CIA, tá? Outro detalhe, pessoal, todo o meu dimensionamento hidráulico, tudo, calhas, condutores horizontais, condutores verticais, tudo isso vai ter que ser dimensionado para esta vazão. Esta vazão aqui é a informação rainha do nosso dimensionamento, ok? É essa vazão aqui, a vazão de projeto, ok? Bom, essa daqui é a tabela 5, que é o anexo da NBR 10844, que apresenta valores de intensidade pluviométrica para vários lugares do país, tá? Lógico que aqui o que é que eu fiz? Eu peguei só uma parte dela, fiz uma artezinha para ficar esteticamente melhor no slide, mas lá na norma tem essa tabela enorme para muitas cidades. Aqui eu peguei só algumas. Então, por exemplo, como a gente tem um slide aqui, olha, como a gente tem um slide aqui,
que fala de período de retorno da norma da NBR 10.844 de 1, 5 ou 25 anos, tá? Então eu tenho nessa tabela valores de intensidade pluviométrica para períodos de retorno de 1, 5 ou 25 anos. Então vai depender de qual parte do sistema eu estou projetando naquele momento. Se for uma área, um terraço, uma área pavimentada, onde empossamento seja permitido, 1 ano. Né? Aí nos outros dois casos pode ser 5 anos ou 25 anos. Então eu vou pesquisar de acordo com o período de retorno, qual vai ser a minha intensidade pluviométrica em milímetro por hora. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Natal, a nossa capital potiguar, tá? Então se eu pegar aqui Natal, tá? Para períodos de retorno de 1 ano, eu vou ter a intensidade pluviométrica de 113 milímetros. Então na minha fórmula, que é igual a CIA, o meu I vai ser 113 milímetros por hora, tá? Mas, se eu estiver projetando uma parte do sistema onde o período de retorno seja de 5 anos, para a cidade de Natal, a minha intensidade pluviométrica vai ser 120 milímetros por hora, tá? Antes de ir, que você está se perguntando o que é isso daqui, antes de ir para esse outro aspecto, eu vou pegar uma outra cidade que está fácil aí, Aracaju, a primeira cidade dessa tabela. Qual a intensidade pluviométrica de Aracaju para um período de retorno de 1 ano? 116 milímetros. De 5 anos, 122 milímetros por hora. De 5 anos, 122 milímetros por hora. E 25 anos, 126 milímetros por hora. Tá? Professor, realmente o que eu não entendi foi se eu vier aqui para Belém, por exemplo, aí ele tem aqui para 25 anos... Está escrito aqui 185 e em parênteses está escrito aí o 20. O que é que ocorreu? O que ocorreu é que é o seguinte, lá em Belém, eles não têm a intensidade pluviométrica para 25 anos. Eles têm para 20, que é 185 milímetros por hora. Tá? Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer aí um escalonamento mental, certo? Você pode fazer aí um escalonamento. Lembrando, isso não é linear. Isso não é linear. Veja que para crescer de 1 ano para 5 anos, cresceu ali 6 milímetros por hora. De 5 para 25, de 5 a 25 cresceu só 4. Tá? Então aqui, 138, 157, 185 para 20 anos, eu poderia colocar aí um 200, 210 para 25 anos, tá? Poderia estimar isso daí, ok? E assim por diante. Então, se você voltar para Natal ele não tem para 25 anos, ele tem para 19. São 143 milímetros por hora. Mas, Natal você tem ali 113, 120, 143. Eu colocaria aí um 160, um 150, um 160. Não tá ruim não. Tá ok? Então, quando ele não tem os dados exatos, você faz aí uma interpolaçãozinha, tá? Beleza. Todas essas intensidades pluviométricas são para chuva de duração de 5 minutos. E é a única que a norma coloca para de duração de 5 minutos, porque é a que a norma exige. Mas existem tabelas que não estão nessa norma para durações de 10 minutos, de 15, de meia hora, ok? Existem tabelas também para isso, tá? Bom, algumas outras observações, todas elas da norma. Vou tomar um golinho aqui de suco. Vamos lá. Para locais não mencionados na tabela, deve-se procurar uma correlação com dados dos postos pluviométricos mais próximos, que tenham condições meteorológicas semelhantes às do local em questão. Tá? Então, drenagem tem muito a ver com isso daqui. Tá? Os valores entre parênteses, que eu já expliquei isso daqui, são os que eles não têm o tempo de 25 anos preciso. Já expliquei como fazer, vamos para frente, vamos tentar ser objetivo. Chegamos ali na área de contribuição. Tá? Essa figura, todas as figuras que eu vou mostrar aqui são figuras da norma, da NBR 10.844. Tá? E essa figura é a primeira figura que apresenta o conceito de área de contribuição para a gente na norma. Tá? Então ele tem aqui o que seria ali, sei lá,
uma casinha de cachorro, né? Ele tem um muro atrás, ok? Ele tem essa casinha aqui, tem uma parede aqui lateral. Tridimensionalmente, em perspectiva, dá para você perceber a situação. Pessoal, eu vou apagar aqui a lousa, novamente, porque eu quero reescrever o que a norma... Eu acho que a norma não foi criteriosa apenas na hora de dar nomes. Eu acho que é o seguinte, o certo seria dizer que a área de contribuição total é A1 mais A2 mais A3. Professor, cadê A3? Eu chamaria esse cara aqui de A3. Tá? Por quê? Por que ele é diferente dos outros? Por que os outros eu chamo de A1, A2 e esse aí eu chamo de área de contribuição, dando a entender que ele é uma coisa fora a parte? Não, não é. Tá? A área de contribuição total aqui vai ser a soma de todas essas áreas que vão estar contribuindo. Mas vamos explicar aqui, ó. Pessoal, quando chove, quando precipita, a água cai nessa areazinha azulada? Cai. Então ela é uma área que eu vou somar. Ela eu estou chamando aí de A3, tá? A área também cai nessa parede aqui? Cai, né? Porque a chuva, ela sempre vem com vento, ela sempre vem inclinada, ela nunca vem vertical, né? Então a área também precipita nessa região, nessa área A2, tá? Então essa área A2, ela é a área de contribuição. Tanto é que vai escorrer a água, vai se juntar com a água que caiu aqui e você colocando uma calha aqui, vai drenar a soma desses volumes precipitados aqui e aqui, né? Porque também precipita aqui, né? Então vejam que a área de contribuição pode ser horizontal, se eu tiver uma laje, um terraço lá em cima, que seja horizontal, se eu tiver uma quadra de futebol, né? Uma grande área que eu faço para lazer, para eventos descobertos, porém pavimentada e horizontal. Ela pode ser vertical, com paredes. Veja aí que a 1 e a 2 são áreas verticais e que são áreas de contribuição. Ok? E ela pode ter declividade também, ela pode ser inclinada também. Tá? Então, é o caso dessa área que aqui na figura, na norma, chama de AC, mas eu prefiro aqui chamar de A3. Né? E prefiro dizer que a área de contribuição é A1 mais A2 mais A3. Ok? Beleza. Passando para frente, como que a norma vê a questão da ação dos ventos? Sendo bem objetivo com relação a esse slide, a norma coloca que os ventos sempre vêm com uma certa inclinação. Sempre vêm com um ângulo, que é o ângulo cuja tangente é 2. Tá? A água, ela considera isso. Adriano, é verdade que a água sempre cai nesse ângulo? Não. A chuva pode até vir num dia sem nenhum vento. Sem nenhum vento. Se não vier com nenhum vento, por exemplo, essas áreas aqui, praticamente a 1 e a 2, deixam de contribuir. Porém, o meu sistema vai estar capaz, tranquilo, com folga, de atender apenas a essa área aqui, se isso acontecer. Agora, se vier com vento, eu também estarei preparado, porque essa área 1 e essa área 2 passarão a contribuir. Né? Então, eu devo sempre pensar no pior cenário, e o pior cenário é considerar que a chuva cai com um ângulo cuja tangente é 2. Ok? Então, considerando isso, entra ali a questão que eu falei da projeção horizontal. Vejam que eu tenho uma casa aqui, né, onde eu tenho uma água do telhado. Então, eu vou pegar só desse lado aqui, tá, pessoal? Esse telhado é um telhado de 2 águas. Eu estou considerando só a água do lado direito do telhado, tá certo? E que essa área é inclinada. Bom, ela é inclinada. No plano dela, ela tem uma área, né? Ela tem uma área do telhado, a área do plano, que eu vou usar, por exemplo, para orçar o quantitativo de telha, de ripa que eu vou construir, né? Então, essa área seria essa dimensão aqui, vezes essa dimensão aqui, né? Beleza.
Só que eu vou redesenhar essa figura aqui, tá? A minha casa, esse lado, tá aqui, tá? Aqui. E a minha projeçãozinha aqui. E o meu telhamento aqui que termina nesse outro canto aqui. Certo? Bom, aqui eu vou ter uma altura H. Opa, B não, H. Certo? E do jeito que está colocado aqui, pessoal, essa distânciazinha aqui, ó, é B. É B, certo? E eu vou chamar esse cara aqui, que é a distância da parte da frente da casa até os fundos da casa, de L. Tá? Esse ângulo aqui é de 90 graus, entre esse cara e esse cara aqui. 90 graus. Tá? Ok, deu para entender, pessoal? Deu para entender? Quem não entendeu isso aí, tridimensionalmente, dá uma perguntada depois do nosso encontro virtual. Tá? Bem, tá aqui a linha das telhas. Ok? Tá aqui a linha das telhas, certo? Então, o que que acontece? Eu vou considerar que a chuva cai com uma certa inclinação, né? Desculpa o meu mau desenho da inclinação da chuva. Que a chuva cai aí com uma certa inclinação, tá? E eu não vou trabalhar para efeito de cálculo de área de contribuição com a área do telhado, ou seja, com essa dimensão vezes essa não. Eu vou considerar como área de contribuição a área de projeção horizontal, que seria ali mais ou menos a área da sombra desse telhado. Trazendo aqui para uma analogia, seria a área da sombra, a área que a sombra desse telhado faz na horizontal. É a projeção horizontal. E para efeito de projeção horizontal, eu não considero essa dimensão. E nem essa, hein? E nem essa. Mas eu preciso dessa daqui, porque para efeito de projeção horizontal, eu vou chamar de A. E esse A vai ser B mais H sobre 2, que é o resultado, pessoal, que é o resultado de H sobre a tangente de θ. Então, se θ é o arco cuja tangente é 2, a tangente de θ é 2. Tá? Então, eu vou considerar A igual a B mais H sobre 2. Portanto, eu vou mostrar isso no próximo slide. Portanto, a área de contribuição desse telhado, que vai ser A vezes L, ó, A vezes L, vai ser igual a B mais H sobre 2 vezes L. Entendeu? Então, eu não trabalho com a área real do telhado, eu trabalho com a área de projeção horizontal do telhado, que seria a rigor, considerando a inclinação do vento também, né, como se fosse a inclinação da luz, seria a projeção, a sombra que aquele telhado faz, ou a área que o telhado não molha, permite não molhar, não permite molhar, certo? Considerando o ângulo do vento como sendo a tangente 2, o ângulo cuja tangente é 2, ok? Então eu não trabalho com esse B e nem tampouco trabalho com essa hipotenusa. Esquece essa hipotenusa, tá? O que eu trabalho é com um valor que vai ter essa medida, que equivale a B mais a metade dessa altura. Ok? Metade, esse 2 não é porque foi escolhido metade, é porque é o ângulo cuja tangente é 2. Tá? Então, sendo assim, eu apresento as figuras para todas as hipóteses que a norma elenca de drenagem, de áreas de contribuição. A primeira é a mais simples, é uma área horizontal.
Tá? Ora, a área horizontal, ela é propriamente horizontal. Não há que se falar em projeção horizontal de uma área horizontal. Né? Então, aí esse quadradinho que a norma coloca aqui no centro é só para dizer que aquele é o plano. Que a área de contribuição está no plano da figura, está nesse plano. Então, se isso aqui é um retângulo A vezes B, a área de contribuição é A vezes B. Agora, olhe para esse exemplo que está ali no segundo caso. Ó. Só que ali, a norma fez uma pegadinha com o nosso slide anterior. Ela trocou as letras. Tá? Ela trocou as letras. Mas o contexto é o mesmo. Aqui ele chamou de A. Ó. Só que aqui o que ele chamou de A, eu vinha chamando de quê? De B, tá? Mas é a mesma coisa. Essa basezinha aqui. E essa largura da frente da casa até os fundos da casa, ele chamou de B. Aqui eu tinha chamado de quem? De L. E o H é B, e o H é H. Ok. Então, nesse caso, a área de contribuição vai ser quem? Vai ser esse cara, mais a metade desse, ou seja, A mais H sobre 2 vezes B. Áreas inclinadas. Tá? Águas de telhado. Ok? Professor, a minha água do telhado não é um retângulo, é um trapézio. Calcular a área desse trapézio. Tá? Vamos para a gente vai ver isso no exemplo. E aí, terceiro caso, eu vou apresentar aqui alguns. Tá? Aqui é quando eu tenho, tá, uma área, eu tenho um ralo aqui embaixo e que eu vou drenar a área dessa parede. Então, isso daqui é para drenar a área dessa parede, certo? Dessa parede. A área de contribuição é quem? É a parede. Só que eu tenho uma parede aqui e muito próximo dela, paralela a ela, eu tenho outra parede, sendo um pouquinho mais baixa. Tá? Então, o que é que acontece? A chuva precipita, cai na parte mais alta e não molha a parte mais baixa da parede, porque essa outra impede, por causa do ângulo. Tá? É mais ou menos isso que a norma quer colocar. Então a chuva vem nessa direção, essa parede é mais alta, essa parede é mais baixa, e essa parede obstrui que a água pingue diretamente na parte mais baixa dessa parede. É o que está acontecendo aqui. Ela vem com esse ângulo e essa parte aqui não é molhada só essa. Então, a área vai ser a largura, isso é um retângulo, né? Isso é um retângulo. Então, o retângulo é quem? É a largura vezes a base. Né? A base é B e a largura aqui é a diferença de altura entre a maior e a menor. Então, AB. Professor, por que está por 2? Porque é área vertical. Lembra que o θ é o ângulo cuja tangente é 2? Toda a área vertical você não pode esquecer de dividir por 2. Professor, a área é um retângulo, base vezes altura. É vertical, divide por 2. Professor, a área é um triângulo, base vezes altura sobre 2. É vertical, divide por 2 de novo. Então fica base vezes altura sobre 4. Professor, é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ok, mas é vertical. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2 sobre 2, que fica sobre 4. Ok? Área de contribuição vertical, não esquece de qualquer que seja o polígono, depois dividir por 2 pelo fato de ser vertical. Tá? Aqui eu tenho duas paredes paralelas, mas com alturas diferentes e comprimentos diferentes, hein? Aqui elas tinham o mesmo comprimento B. Aqui uma tem o comprimento B e uma tem A mais um D, ó. O comprimento dessa seria B mais D. B seria essa parte, daqui até aqui, mais D. Como eu também tenho uma diferença de altura, que é dada por A aqui, e essa outra parte aqui é C. Aqui, a norma gosta de colocar de um jeito que eu gosto de ser prático. A norma diz o seguinte: se AB, esse cara, for menor que esse, aí a área vai ser CD menos AB sobre 2. Se for o contrário, se esse cara for maior, é AB menos CD. Joga um módulo. A área é o módulo de AB menos CD sobre 2. Morreu Maria pré-A. Tem que ficar procurando saber quem é maior, quem é menor. Joga um módulo, importa é área. Não existe área negativa. Tá? Joga um módulo, ok?
E aí, pessoal, a norma coloca várias outras situações. Isso aqui eu coloquei na ordem que a norma coloca. Eu discordo da norma do ponto de vista didático, acho que a norma não teve, faltou um didatismo, que essa daqui, essa imagem, que é a da parede vertical nua e crua, a chuva vem de trás, impede que a água precipite aqui. Essa área, ou a chuva vem da frente e molha essa parte aqui, o fato é que ele está considerando aqui isoladamente somente a precipitação no muro, é a área do retângulo AB, mas pelo fato de ser vertical sobre 2. Essa imagem deveria ser logo a segunda imagem, depois dessa. Deveria ser primeira, segunda, terceira e o resto. Tá? E aí ele coloca, ó, isso aqui, eu, Adriano, discordo da norma e faço diferente. Tá? Nesse aspecto, eu vou até ser meio... Eu não obedeço muito à norma, não. Tá? Aqui eu tenho um encontro de duas paredes verticais, formando um ângulo de 90 graus entre si. O normatizador pensou assim, pega a área dessa parede, que é um retângulo, pega a área dela, chama de A1. Pega a dessa, que é outro retângulo, calcula a área do retângulo, chama de A2. E ele coloca assim, raiz de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado sobre 2. Eu prefiro dizer que a área de contribuição é a soma das áreas A1 mais A2. Ah, mas e o sobre 2 pelo fato de ser vertical? Mas meu amigo, A1 é base vezes altura e pelo fato de ser vertical sobre 2. A2 é a base vezes a altura do 2 e pelo fato de ser vertical divide por 2. Eu não estou falando de área poligonal, estou falando de área de contribuição. A área de contribuição, se for uma parede, é a área poligonal dividida por 2. Então, eu prefiro somar A1 mais A2 dividido por 2. Na prova você vai fazer assim. Tá? E aí ele colocou outras situações, só essa areazinha contribuindo, né? Tá aqui, base vezes altura, AB sobre 2. E assim por diante, ok? As outras figuras que tiver, vocês olhem essas figuras com mais calma, tá? Esquema de instalação. Pessoal, eu vou passar isso aqui para frente porque vai ficar meio repetitivo. Calhas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A calha é ou não é o nosso primeiro elemento? Responda isso lá no encontro virtual. É ou não é o nosso primeiro elemento de drenagem de águas pluviais? Resposta: não é. O primeiro elemento de drenagem são as águas do telhado. Certo? Essas águas do telhado vão mandar o escoamento para a calha. Ela é o segundo elemento. Ok? Nós estamos falando agora da calha. Então, são dispositivos que captam as águas diretamente dos telhados, impedindo que elas caiam livremente ao longo do perímetro do telhado. Tá? Causando danos no mesmo. Impedindo que caia livremente no piso, causando danos no piso. Materiais de fabricação das calhas. Chapa galvanizada, tá? Por que chapa galvanizada? Porque a chapa galvanizada, por processos de fabricação, elas podem ser facilmente moldadas para qualquer que seja a dimensão que você precisar encontrar no seu projeto. Então você pode mandar fazer uma calha de chapa galvanizada na dimensão que você quiser. Não precisa ser uma dimensão padrão, de alguém que construa já sempre numa mesma família de dimensões, tá? Então a chapa galvanizada é muito usada em função disso e não é cara. PVC, básico clássico, nós estamos falando de um material resistente, de excelente, de perda de carga quase nenhuma, né? De excelente perda de carga baixa, promove baixa perda de carga, fácil de trabalhar, fácil de instalar, barato, resistente. Então o PVC realmente é aclamado, tá? Concreto também, aí você fala mais de canaletas no solo, né?
é feita ou manualmente mesmo, ou por máquinas extrusoras que você coloca a forma na extrusora adequada para o dimensionamento que você deu, tá? Então, canais que você constrói são feitos em concreto por máquinas extrusoras. Não é muito usado, na verdade não é usado aqui em instalações prediais, tá? Cimento amianto, chapa de cobre, também são outros materiais que se usa aqui para as calhas. E como eu sou um cara chique, obviamente eu coloquei algumas calhas bem bonitas, telhados com várias águas, né? Note um detalhe que nós vamos ver aqui, ó. Na maioria dessas imagens, você sempre tem, obviamente, uma sobra do telhado em relação à parede, lógico, né? Então, você tem um beiral, né? A gente chama isso daí de beiral, essa sobra. É esse além da parede, o tanto que o telhado vai. Então essa calha, nós vamos ver aqui, vai ser chamada calha de beiral, tá? Por quê? Porque ela é colocada na extremidade do telhado, da beira, do beiral. Então é a calha de beiral. Note como o beiral se distancia da parede. Quando eu for começar o meu condutor vertical, eu tenho que trazê-lo logo aqui para a parede. Professor, a pergunta que não quer calar, eu poderia descer uma prumada desse condutor vertical aqui, no meio do nada, no meio do campo onde a galera joga bola, no meio do deck, no meio da piscina? Já está respondida a pergunta. Não, né? Por quê? Primeiro porque está no meio de alguma coisa, você estaria dividindo o espaço. Isso aí do ponto de vista arquitetônico é péssimo. Mas o principal motivo é que você não estaria ancorando, fixando essa coluna ia ficar muito solta. Essa coluna não ia durar uma semana. Tá? Então você precisa fixar, então você tem que ter essa curva e logo trazer esse condutor vertical para fixação, o encosto dele na parede, ok? Vejam que aqui acontece a mesma coisa, ele já faz isso, é típico das calhas de beiral. Aqui não, aqui ele deixa a água escoar porque ele não tem um condutor vertical. Ele colocou como aceitável o local onde essa água vai cair. Talvez aqui embaixo seja um jardim, uma área não pavimentada. Ok, economizou até com o condutor, né? Então pode acontecer isso aí também, tá? O importante é que você não tem água pingando aqui ao longo de todo o seu jardim. A água vai concentrar toda aqui, tá? Bom, para frente, passando para frente. Aqui eu tenho os tipos de calha, né? Como eu já falei, a calha de beiral, certo? Ocorre quando eu tenho um telhado, geralmente telhamento aparente, de tijolo, de telha cerâmica. Eu tenho o beiral e uma calha de beiral. Essa calha de beiral normalmente é uma calha de PVC, semicircular. Normalmente ela é assim, tá? Agora, existem também construções em platibanda. O que é platibanda? É aquela em que você resolve esconder o telhamento através de uma paredinha acima da laje. Essa paredinha que contorna o perímetro da construção todo é a platibanda. Seria essa paredinha, o telhado está escondido, né? Então eu tenho uma calha que vai ficar limitada de um lado pela paredinha, pela platibanda, do outro lado pelo telhamento. Essa calha é a calha de platibanda, ok? É a calha de platibanda. Muitas vezes, para esse tipo de calha, é necessário você usar o aço galvanizado por conta da questão das dimensões, que não necessariamente são dimensões que coincidam com as dimensões que normalmente você tem no mercado, calhas retangulares, ok? E eu tenho ainda, pessoal, o encontro de duas águas, né? O encontro de duas águas, que é um lugar chamado água furtada, né? No encontro de duas águas, eu faço uma calha desse tipo para fazer a água escoar para cá, né? Para frente da câmera. Então, esse tipo de calha é chamada calha de água furtada, ok? Beleza. Apresentadas as calhas, sem querer. Apresentadas as calhas, eu tenho aqui algumas molduras para calha de beiral, tá? E para calha de platibanda. Isso daqui é só para dizer que o mercado tem alguns modelos prontos, modelos boleados. Isso aqui é um modelo boleado, bem bonito, né? Você compra isso daí, tá?
pinta de branco, fica de acordo com as cores da arquitetura, fica muito bonito, né? A calha, ela não só é um elemento de trabalho na casa, né? Ela não é um elemento decorativo, mas ela nada impede que ela possa ser algo que ela possa vir a ser algo que não brigue com a estética da casa, e sim que contribua com a estética da casa. Então o formato, a questão de ter uma calha bonita, boleada, ou uma calha pintada na cor do madeiramento também, contribui muito para a estética da casa, tá? Passando um pouquinho para frente, aqui é mais do mesmo, ou seja, calhas de platibanda e calhas de beiral, tá? Existem formatos pré-moldados, se você dimensionar e encontrar no mercado um formato muito próximo daquele dimensionamento que você fez, ótimo, tá? Então, para frente. Aqui é só dizer que secção transversal, né? Se for retangular, base vezes altura, né? L vezes H. Se for trapezoidal, base maior mais base menor vezes altura, né? Aqui ele chamou a base maior de L2, a menor de L... base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Foi mal, tá? Isso aqui é a área da secção transversal da calha. E semicircular, πr2 sobre 2, né? Na verdade é πd2 sobre 4, tá? πd2 sobre 4, que se for meia circunferência, πd2 sobre 8. πd2 sobre 4 é uma circunferência inteira. Meia circunferência, πd2 sobre 8, ok? Bom, algumas observações sobre a calha que a norma coloca, ok? As calhas têm que possuir declividade mínima de 0,5%. A calha é uma tubulação horizontal? Mas entenda, quando se fala de conduto livre, o horizontal não é horizontal. Ele aparentemente mas ele tem uma declividade pequena, ok? Por quê? Porque a água escoa ali por gravidade. Então, no mínimo, eu tenho uma declividade aqui de 0,5%. Quais são, Adriano, as declividades habituais para projetos de calha? 0,5%, 1%, 2% ou até 4%, que já é uma declividade bem grande, tá? As calhas de beiral e platibando devem ser fixadas centralmente sobre a extremidade da cobertura e, preferencialmente, possuir uma grelha abacaxi para impedir a obstrução. Essa questão do centralmente eu vou explicar já já numa imagem, tá? Vou explicar já já. Fica para daqui a pouco, ok? Quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, a vazão de projeto para o dimensionamento das calhas de beiral ou platibanda deve ser aquela correspondente à maior das áreas de contribuição. Vou já explicar isso aqui na imagem, tá? De acordo com o McIntyre, o livro que eu passei para vocês, né, dessa disciplina, a melhor proporção entre base e altura de uma calha retangular é de 2:1. Base, o dobro da altura em termos de secção transversal da calha, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou apagar aqui o que não interessa, tá? E vou utilizar essa mesma imagem, tá? Vou utilizar essa mesma imagem, certo? O que está me interessando aqui é a calha. Então eu tenho uma parede aqui, né? Eu tenho uma parede aqui. O fim faz de conta que eu desenhei o beiral bem direitinho, viu? Faz de conta que o beiral está bem. Eu vou até ajeitar aqui, ó. Pronto, tá aqui o beiral. Pronto. Ok? Faz de conta que esse desenho está bem feitinho. Me ajuda aí, tá? E aí eu vou colocar a calha, certo? Pessoal, deixa assim. O que ele disse aqui foi o seguinte, ó. A calha, ela não vai ser assim não, ó, tendo declividade aumentando para cá, com caimento para cá. Não, ela não vai ser assim. E nem para o outro lado, tá? Aí eu coloco um condutor vertical aqui. Eu coloquei um caimento bem exagerado para que você veja o caimento, tá? Mas ele não é exagerado assim não. O que ele está dizendo aqui, ó, devem ser fixadas centralmente. É o que ele não fez aqui. Aqui ele fixou lateralmente. Na extremidade, aliás. Na extremidade, não no centro. Tá? Então, isso daqui, ó, não. Professor, então como é o certo? O que ele está dizendo aqui é o seguinte.
que ele está dizendo aqui é o seguinte: centralmente é bem aqui assim, ó. Então, se esse cara tem um comprimento total L, aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. E aí eu faço uma calha com um caimentozinho para cá e outra com um caimentozinho para cá. De novo eu exagerei nas dimensões do caimento, para que você possa ver que essa calha tem um caimento para cá e um caimento para lá. E que aqui vai ter uma grelha no final dela e que nessa grelha eu vou descer um condutor vertical. Então esse vai ser o condutor vertical 1. Esse vai ser o meu condutor vertical 2. Ok? Fixado centralmente. Com caimento, eu vou hipoteticamente colocar aqui um caimento de 0,5%. Caimento de 0,5%. Hipoteticamente, já que é o mínimo. Ok, pessoal? Então, as calhas de verão e platibanda devem ser fixadas centralmente sobre a extremidade da cobertura e preferencialmente possuir uma grelha abacaxi. Isso daqui vai ser a grelha abacaxi, que vai ter um slide que eu vou apresentar essa grelha bem direitinho para vocês, tá? E lá no outro lado eu também vou ter uma grelha abacaxi, tá? Aí o que é que ele fala? Isso aqui está fixado centralmente, então, olha só, outro detalhe, agora eu vou despoluir a figura, de um lado e do outro e vou perguntar uma coisa para vocês. Pessoal, qual é a área de contribuição para essas calhas? Pergunto, é a área inteira dessa água de telhado? Não. Cada calha aqui vai ter a sua área de contribuição, tá? Então, essa área aqui vai ter uma área A1, essa daqui vai ter uma área A2, que são iguais, já que eu dividi meio a meio, né? São iguais. Eu posso até colocar assim, ó, área de contribuição 1, aqui, a área de contribuição 2. Essa área de contribuição 1 eu vou usar para dimensionar essa calha. E essa área de contribuição 2 eu vou usar para dimensionar essa outra calha. Tá claro isso? Aí vem o que ele coloca aqui, ó. Quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, vamos imaginar que por qualquer razão eu vou apagar uma parte aqui, tá, pessoal? Vou apagar uma parte aqui, literalmente, certo? E aí eu vou refazer a figura, certo? Mas por qualquer razão, não foi dividido, vou apagar isso aqui também, ó. Não foi dividido meio a meio, foi dividido assim, ó. Um pedaço maior, tipo 2/3 de L, e um pedaço menor, tipo 1/3 de L, por exemplo. E isso foi dividido bem aqui assim, ó. Certo? Então, óbvio que eu vou ter essa calha maior, começando aqui, e essa outra calha menor, e tem aqui a minha grelha, né? E tem aí a minha grelha, tá? Então eu vou ter uma calha que eu vou colocar aqui, calha 1 e calha 2, tá? Então eu vou ter aqui calha 1 e aqui calha 2.
essa com caimento para cá, essa com caimento para cá. Dá para perceber, pessoal? Não foi dividido meio a meio. Eu tenho um pedaço maior que a calha 1, um pedaço menor que a calha 2. Bom, obviamente, como elas são oriundas de áreas de contribuição distintas, a C1 é diferente de AC2, tá? Obviamente, isso vai implicar em prováveis dimensões diferentes para essas calhas, tá certo? Aí o que a norma diz? Você poderia chegar na loja de material de construção e dizer assim, eu quero tantos metros de uma calha desse diâmetro e tantos metros de uma calha desse outro diâmetro. Você vai comprar duas calhas diferentes, vai aumentar as suas perdas. Então a norma ela pensa nisso e diz o seguinte: quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, a vazão de projeto do dimensionamento das calhas de beiral platibanda deve ser aquela correspondente à maior. Então, em outras palavras, eu vou dimensionar a calha 2 com o mesmo diâmetro da calha 1. Eu não vou perder tempo calculando isso aqui. Professor, mas eu entendi que esse texto não é essa figura. Ok, vamos então colocar a figura exata que esse texto quer colocar para você. A figura exata é quando eu tenho a... Como é que eu vou colocar isso daqui? Eu tenho a contribuição uma área 1 e uma área 2, ambas com caimento para cá, ó, para esse ponto. Talvez formando aí um ângulo de 90 graus. Duas águas que se encontram perpendicularmente, tá? E que nesse lugar aqui eu vou colocar a minha grelha e descer a minha coluna vertical. Só que nessa hipótese aí, eu tenho uma área 1 maior do que uma área 2. Essa é a minha hipótese. Então eu não preciso dimensionar a área 2 diferente da área 1. Eu dimensiono pela área 1. E a coluna vai ter uma observação sobre isso quando a gente for falar de coluna. Já ia antecipar, mas deixa para lá, deixa para chegar lá. Tá? Então é isso que esse parágrafo quer dizer. Tá certo? Beleza, vamos passar para frente. De acordo ainda com a norma, em calhas de beiral platibanda, quando a saída estiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada por esses coeficientes aqui. Então, pessoal, é o caso de eu ter, por exemplo, águas que formam 90 graus e que eu tenho uma saída que não está na mudança de direção, não está na quina. A saída é o condutor vertical. Quando ele não está na quina, na esquinazinha, no encontro entre as duas águas. Quando isso acontecer, pelo fato de haver ali uma mudança de direção do escoamento da água, vai haver ali uma perda de carga localizada nessa mudança de direção. E isso vai se refletir numa redução ali naquele ponto da velocidade de escoamento da água, que consequentemente implica em redução da capacidade de escoar vazão. Então o que é que ele faz? Ele sugere que você aumente a capacidade da calha para compensar essa perda por conta da mudança de direção promovida lá na esquinazinha, lá na quina. Então ele diz o seguinte, que se essa quina, se essa calha na verdade for o encontro de duas tubulações
de duas calhas, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, formando um canto reto e não arredondado, para tentar compensar essa perda de velocidade, ou tentar minimizar essa perda de velocidade, você vai dimensionar a vazão de projeto, multiplicando-a por 1,2 se essa curva tiver a menos de 2 metros da saída da calha. Então, se o condutor vertical tiver a menos de 2 metros dessa esquina, eu pego o meu CIA e multiplico ainda por 1,2 para o dimensionamento da calha. Se ainda existir essa possibilidade, mas a uma distância maior do que 2 metros, indo ali de 2 até 4 metros, multiplicar por 1,1 a vazão de projeto. Tá? Para quê? Para evitar que a água transborde pela calha devido à redução de velocidade dela. Ok? E se for o canto arredondado, aumenta em 10%. Multiplica por 1,1 se for a menos de 2 metros. Se for entre 2 e 4 metros, multiplica por 1,05. E se for a mais de 4 metros, aí você vai promover outros condutor vertical. É melhor você colocar mais um condutor vertical e acabar com essa, e zerar essa distância. Tá? Bem, beleza. Chegamos aqui, pessoal, no dimensionamento da calha, certo? O dimensionamento da calha, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhe, certo? Porque se eu fizer isso, eu meio que vou estar mudando a disciplina da gente, tá? Mas o dimensionamento da calha é dado por essa fórmula aqui, que eu não gosto nem de ler o nome, que é a equação de Manning-Strickler. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de conduto forçado, tá? As equações de perda de forçado, as equações de perda de carga que a gente tem são a equação de Hazen-Williams, tá? A equação de Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal, tá? E até a equação de Fair-Whipple-Sial, né? Que a gente vê aqui em instalações prediais. Quando a gente fala de conduto forçado, são essas três. Agora, eu queria, antes de chegar em conduto livre, comentar um negócio que eu sempre acho muito pertinente comentar. Eu sempre pergunto para os meus alunos qual é a principal equação. Aí o pessoal diz aqui, a principal é Hazen-Williams, é a mais famosa. Pois é, mas ela não é a principal não. A principal equação é a fórmula universal. Não é à toa que o nome dela é fórmula universal, porque ela é a principal. Primeiro, ela é definida matematicamente. Ela é determinada cientificamente. Essa fórmula aqui é uma fórmula empírica, tá? É uma fórmula empírica, baseada em experiências. É uma fórmula que foi proposta, mas ela não tem o condão de ter sido deduzida matematicamente. Portanto, ela não tem qualquer compromisso em satisfazer as leis da hidráulica. Embora ela satisfaça, é uma fórmula boa, bem sucedida. Mas ela não tem isso. Então, muitas vezes em teses de doutorado, dissertações de mestrado, a turma vai propor isso aqui e às vezes se dá mal, porque essa fórmula ela é empírica, tá? Segunda questão, a fórmula universal serve para qualquer fluido. Fluido é líquido ou gasoso. Qualquer que seja a viscosidade, a densidade, a temperatura. A fórmula de Hazen-Williams só serve para água. Ela foi proposta pelo pessoal da Agência de Proteção Ambiental Americana, Environmental Protection Agency, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, é meio que o Ministério do Meio Ambiente de lá, a grosso modo, tá? A equação universal, ela se aplica a qualquer líquido. A Hazen-Williams, ela só se aplica à água. Aí você diz, mas Adriano, qual é o nome da disciplina? Instalações
águas sanitárias, né? Hidrossanitários, ok. Mas se fosse engenharia mecânica, uma máquina, um óleo, se fosse engenharia de petróleo, aí já não serviria. Lá eles não saberiam quem é a equação de Hazen-Williams. Tá? Agora, por que essa equação é aclamada? Porque quando você pega aqui a fórmula universal tem essa fórmula aqui, ó. ΔH é igual a F L sobre D V2 sobre 2G. Certo? E nessa fórmula você tem um problema de determinação matemática. Preguiçosos não vão gostar dessa fórmula. O problema é esse cara aqui, ó. É o fator de atrito. Tá? E para determinar esse fator de atrito, ele está em função de várias coisas. Como, por exemplo, da rugosidade do material, tá? Da rugosidade, como é o nome daquele adimensional, o número de Reynolds, tá? E tá em função, sabe de quem mais? Dependendo do tipo de escoamento dele próprio. Então, o fator de atrito, ele está em função da rugosidade do material, do número de Reynolds dele próprio. Então, eu não consigo calculá-lo por equações comuns, por métodos simples, por equações lineares. Então, por exemplo, para escoamento linear, o fator de atrito é 64 sobre o número de Reynolds, que é um adimensional. É ok, basta ter o número de Reynolds. Mas para escoamentos mais complicados, de transição, rugosos, eu dependo daquelas equações Karman-Prandtl, tá? E de outras equações que colocam o fator de atrito em função dele próprio, inclusive. Então, é um problema. Usar a fórmula universal é um problema. O que é que o Hazen e Williams fizeram? Eles simplificaram isso. Eles propuseram uma fórmula, tá? E aí eu vou apagar isso daqui, tá, pessoal? Fica no vídeo gravado, vocês, a qualquer momento, voltam aí, tá? Vou apagar isso daqui. E o que o Hazen e Williams fizeram foi muito simples. Eles propuseram uma fórmula que eu vou escrever aqui, que é assim, J, essa fórmula coloca a perda de carga unitária em função do restante, 10,65, Q elevado a 1,85 sobre C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87. Como eu já falei para vocês, qualquer equação de perda de carga é em função da vazão e do diâmetro. Mas, professor, aqui você tinha escrito que era em função da velocidade. Mas a velocidade se relaciona com vazão pela equação da continuidade, que é igual a V. Tá? Não vai ter problema, tá? Bem, vejam, pessoal, que ele tira, aqui não tem fator de atrito, e ele coloca esse carinha aqui, ó, C, que é chamado coeficiente de Hazen-Williams. E ele tabelou esse coeficiente em função do material. Ele tabelou o coeficiente em função do material. Certo? Então, a fórmula de Hazen-Williams lá para o conduto forçado, ela foi aclamada por causa disso. E aí ele coloca, se o material é PVC novo, ele dá lá o coeficiente de Hazen-Williams. Se for usado com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, ele dá lá uma tabelinha com esses valores. Então, aquela dificuldade, a necessidade de você ter um aprofundamento da mecânica dos fluidos acabou com Hazen-Williams. Por isso que é aclamado, né? Então tem seu valor, né? Agora, vindo aqui para o conduto livre, por que eu falei de conduto forçado? Porque a história se repetiu.
eu tenho a equação, que é a equação de Xi, que é a equação principal. Pessoal, o Xi está para o conduto livre, assim como a fórmula universal está para o conduto forçado. Professor, não entendi. Aqui tem o problema. Qual é o problema? É o fator de atrito, né? O problema é o fator de atrito. E a fórmula de Xi também tem um problema. Qual é o problema? O problema é o coeficiente de Xi. Que não confunda esse C, que é o coeficiente de Xi, com o C, que é o coeficiente de Hazen-Williams, lá no conduto forçado. Eu nem estou mais falando em conduto forçado, agora eu estou falando em conduto livre. Então, o Xi é meio que a fórmula universal do conduto livre. E aí, eis que surgiu também uma espécie de Hazen e Williams, que foi um cara brother, um cara muito brother, um cara parceiro, um cara mano, um cara maninho, que também colocou uma equação de perda de carga, aonde ele elimina esse problema e ele coloca um coeficiente chamado coeficiente ou número de Manning, que assim como o coeficiente de Hazen-Williams, ele tabelou. E aí, a única diferença na maneira como o Manning trabalhou em relação à maneira como Hazen-Williams trabalhava é que Hazen-Williams criava a equação fora parte, o Manning não. O Manning, ele estabeleceu uma correlação entre o coeficiente de Xi e o número de Manning. E ele colocou, sem ter que ficar apresentando fórmulas, essa correlação na equação de Xi. E aí passou a se chamar, deixa eu apagar aqui, equação de Xi-Manning. Equação de Xi-Manning. Que é a equação de Xi, porém, ao invés de essa equação ter o coeficiente de Xi, tem um número de Manning. E a equação de Xi-Manning é essa daqui. Pode ver que está o N aqui, que é o número de Manning, e que é tabelado para cada material. Certo? Professor, e onde é que entra esse Strickler? Para mim, todo respeito a ele. Eu não estou julgando a pessoa, estou julgando as ideias dele. Ele é um oportunista, ele é um mala. Como a gente fala no Ceará, ele é um mala. Foi o que ele fez. Ele simplesmente pegou e colocou aí alguns valores aí para o tipo de escoamento, o número de Manning, e botou o nome dele, Manning Strickler. Esse Strickler não é ninguém no jogo do bicho. Essa equação é a equação de Xi-Manning. Tá? Sem entrar em detalhes de qual é a equação de Xi, qual é a equação de Manning, que na disciplina de abastecimento de água e também na disciplina de sistema de esgoto eu deduzo. Bem direitinho. Eu deduzo a equação de Xi bem direitinho a partir do volume de controle. Bem direitinho. Tá? Mas essa é a equação. Então vamos lá. Aí, professor, agora eu não estou entendendo. É para eu dimensionar pela vazão de projeto, sim ou não? Sim. Mas eu tenho uma fórmula que calcula carga. Vamos entender como é que eu uso. Vamos primeiro entender, conhecer a fórmula, para depois a gente entender como é que usa e ver aí qual a relação dela com a vazão de projeto, ok? Veja. Eu tenho aqui a vazão que é igual a K, onde esse K vai ser 60 mil,
que é aí o coeficiente de escoamento, 100% escoa. Esse K aqui, sem entrar em detalhes, ele vai ser usado com um valor de 60 mil. S é a área molhada que você já sabe calcular. N é o número de MANE que vai estar em função do material que você vai usar, 0,011, essa tabela é bem maior, tá? Tem bem mais materiais. RH, N é o número de MANE, RH é elevado a 2/3, isso aqui é o raio hidráulico, que é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado que eu já tinha ensinado, vezes a declividade elevada a 1/2. Isso aqui é a raiz elevado a 2/3, né? Raiz cúbica de RH ao quadrado, vezes raiz quadrada de I, onde I é a declividade da calha, tá? Beleza, passando para frente. O que é que a norma fez, a NBR 10844 fez para você? Ela deu um presente, você vai adorar, você vai adorar. Ela pegou aqui diferentes rugosidades, nesse caso ela pegou a rugosidade de 0,011, mas ela também fez para 0,012, 0,03, 0,014. Ela pegou essa rugosidade, jogou nessa fórmula e aplicou para calhas semicirculares com variados diâmetros, de 100 milímetros, de 125 milímetros, de 150, de 200 milímetros. Ora, pessoal, tanto área molhada como raio hidráulico estão em função da geometria da calha, das dimensões da calha. Portanto, se eu tenho as dimensões da calha, eu tenho área molhada, perímetro molhado e, consequentemente, raio hidráulico. Certo? Outro detalhe, que é importante considerar isso aqui agora. Os valores foram calculados utilizando a fórmula de Mann-Strickler, a equação de Chese-Mann, que é essa daí, tá? Com lâmina d'água igual a metade do diâmetro interno. Isso daqui eu também vou precisar explicar para vocês, tá? Olha só, eu vou exemplificar duas vezes com uma calha retangular e depois com uma calha semicircular de diâmetro D. Então aqui eu tenho uma calha retangular de base B e altura A, mas que, ora, se a água estiver até aqui, eu vou colocar isso aqui como sendo situação 1, tá? Então na situação 1, o que é que eu tenho? A minha área molhada vai ser quem? A vezes B, concordam? O meu perímetro molhado vai ser quem? A mais B mais A, ou seja, 2A mais B, né? E o meu raio hidráulico, que é a área molhada sobre o perímetro molhado, vai ser AB dividido por 2A mais B, certo? Se eu tiver aqui a situação 2, que é quando a água está a meia altura, portanto, isso daqui seria A sobre 2. A calha é a mesma, mas a água está na metade. Aí, na situação 2, eu teria o seguinte. A área molhada vai ser quem? A sobre 2 vezes B. E o perímetro molhado vai ser quem? Espero que agora, nessa gravação eu aproximei, né? Espero que agora você consiga ver mais perto do que eu estou escrevendo. E o perímetro molhado vai ser A sobre 2 mais A sobre 2 mais B, ou seja, vai ser A mais B. Então, nesse caso, o raio hidráulico vai ser a área molhada, que é a B sobre 2, sobre o perímetro molhado, A mais B. Né? Aqui, na situação 1, eu vou ter área molhada igual. A área molhada, pessoal, é a metade da circunferência, né? A circunferência inteira é πd2 sobre 4. A metade é πd2 sobre 8. Então, é πd2 sobre 8. Eu já tinha mostrado esse exemplo para vocês. E o perímetro molhado vai ser essa extensão aqui.
que ela inteira é 2πr, que em função de d é πd, ela metade é πd sobre 2. Né? πd sobre 2. πd sobre 2. Portanto, o raio hidráulico aqui, que é a área molhada sobre o perímetro molhado, vai ficar d sobre 4. Fazendo essas contas, vai dar d sobre 4. Agora, se eu tiver uma situação 2, aí olha só, e é isso que eu queria falar. Ó. Aí agora que eu vou dizer. O que é que a hidráulica de canais, ou seja, a hidráulica de conduto livre, chama de altura da lâmina d'água? A altura da lâmina d'água, que a gente vai representar pela letra Y. A altura de lâmina d'água sempre é uma cota, Y. Então, se eu considerar essa base aqui, no caso 1, eu teria o meu Y1. Né? Eu teria, não vai caber, eu vou escrever aqui, o meu Y1 igual a A, né? Como é que escreve um A de lá? Igual a A. Ok? E nesse outro caso aqui, o meu Y2 é A sobre 2. Certo? Y é a altura da lâmina d'água. Tá? Então, nesse caso aqui, essa lâmina d'água, ela está tendo a altura Y igual a D sobre 2, né? Metade do diâmetro. Ou a gente escreve assim, ó, Y igual a 0,5D. Se eu colocar uma situação 2 aqui, eu vou ter, aqui é o Y1, aí eu vou ter um Y2 que é igual a 0,25D. Agora, Adriano, tem um erro aqui. O que você diz aqui? Lâmina d'água igual a metade do diâmetro interno. Né? Então, nesse caso, ele está falando de uma calha, mas ele está usando, isso aqui é um D, não é um 0 não, está parecendo um D. 0,5D. A calha, ela não é uma circunferência, né? Ela não fecha aqui. Então, às vezes a pessoa confunde, porque ao invés de chamar de D, chama isso aqui de H. Aí nesse daqui o Y é igual a H. Mas se chamar isso aqui de H, que equivale ao R, seria metade do R, metade do H. Né? Então aqui ele está considerando uma lâmina d'água igual a metade do diâmetro interno. Ou seja, ele está considerando ela cheia, metade do diâmetro é ela cheia. A calha é meia seção. Assim eu entendo. Existem algumas polêmicas sobre isso. Tem quem entende que é metade da água aqui, mas aí metade da água não é metade do diâmetro. Metade da água não é metade do diâmetro. Metade da água aqui é um quarto do diâmetro. É um quarto da altura. Então eu entendo que como ele colocou lâmina d'água igual a metade do diâmetro, ele está considerando a lâmina d'água cheia. A calha trabalhando a pleno vapor, com a água cheia. Se você quiser, mas aí você tem que ir para a equação, você não vai poder usar essa tabela, porque você vai ter que calcular, você pode determinar que você vai usar uma lâmina d'água menor do que a metade do diâmetro, como 0,4, 0,3, para quê? Para que você tenha folga. Caso tenha uma chuva ou intensidade pluviométrica, uma vazão maior, você ainda ter calha sobrando para essa vazão maior, para esse excedente. Tá? Deu para entender, pessoal? Isso é do projetista.
Isso aí é uma questão de segurança do projetista, tá? Bom, então o que é que a Norma fez? Ela pegou essa galera todinha e já calculou para você. E os softwares que trabalham com isso utilizam colocaram essa tabela na sua biblioteca do software, tá? Então tá fácil, ó. Se o diâmetro da calha semicircular for 100 milímetros, se ela for de 0,011, for 100 milímetros, e eu usar uma declividade de 0,5%, o I foi igual a 0,5%, essa calha, de acordo com essa equação, ela me permite ter uma vazão ali de 130 litros por minuto. Professor, e aí? E agora? E agora o que você vai fazer é o seguinte, vamos supor que a sua vazão de projeto deu 198 litros por minuto, tá? Pessoal, aí é simples. Você vai pegar essa vazão de projeto e vai comparar com o cálculo que você fez nessa equação para as dimensões que você está testando. Ou, se você não quiser usar a equação, vem para cá e faz o seguinte. 198 me permite usar o diâmetro de 100? Vamos ver. Não com declividade de 0,5%, só me permite até 130. Também não com declividade de 1%, porque só me permite até 183, eu tenho 198. Mas, se eu colocar uma declividade de 2%, eu não só consigo escoar essa vazão de projeto, como eu consigo escoar até 256. Consigo escoar mais. Significa que se a minha chuva realmente chover coincidindo com a minha vazão de projeto, se eu acertar na veia, a minha calha não vai estar com água até lá em cima. A minha altura da lâmina d'água não vai ser a metade do diâmetro. Não vai ser a altura da calha toda, que é meio diâmetro. Vai ser menor. Então eu vou estar trabalhando com sobra. A minha calha vai estar sobrando. Ok? Então das duas, uma. Ou você usa a equação e calcula a calha exata, do diâmetro exato, para aquela vazão de projeto. E aí você pega a calha de mercado com diâmetro superior mais próximo. Ou você vem para cá, que eu acho que é bem mais prático, e diz, opa, é uma de 100. É uma de 100. Uma de 100 com declividade de 2%. Agora, professor, 198 também é menor do que 236. É. Então, significa que eu também posso usar uma calha de 125 milímetros com declividade de 0,5%? Significa. Pode, tá? Mas uma calha de 125 milímetros é mais cara do que uma calha de 100 milímetros. Né? Então, veja aí como é que você pode fazer. Tecnicamente, pode. Tecnicamente, você pode até usar uma de 200. E botar aí 2%. Mas aí, né? Olha aí, você está comprando uma Ferrari, não precisa disso. É um pouquinho de chuva. Certo? Então, o dimensionamento da calha é feito por essa tabela, que na verdade essa tabela nada mais é do que o resultado da aplicação da equação de Mann-Strickler, na verdade Chesi-Mann, para diferentes números de rugosidade. Nesse caso, para 0,011, mas tem para os outros também, como eu já falei. Então, isso daí é o dimensionamento da calha. Ok? Caminhando um pouquinho mais para frente. Essa calha é semicircular. A norma também coloca um o quê? Ó, retangular. Olha que legal. A norma também coloca uma calha retangular. E aí ela chama aqui a base de A, a altura de B e considera uma lâmina d'água de meia altura. O meu Y, aqui ó, apaguei, né? O meu Y é metade da altura, ou seja, eu vou dimensionar uma calha, olha só, se eu usar essa tabela, eu vou estar dimensionando uma calha que vai estar sobrando meia altura.
Ou seja, a rigor, essa calha, ela comporta até o dobro de chuva. Tá? É por isso que existe essa polêmica com relação a esse cara aqui. Tá? Porque eu acho que ao invés de estar escrito a altura de lâmina d'água igual a metade do diâmetro interno, deveria estar escrito a altura da lâmina d'água igual a metade da altura da calha. Porque aí sim, se ele se refere a metade da altura da calha, a altura da calha é H. Isso é um H, viu, pessoal? Aí se ele coloca a água na metade da altura da calha, aí ele coloca um Y, né? Um Y, que esse Y é igual a 0,5 H. Mas isso não é 0,5 diâmetro. 0,5 diâmetro é aqui, né? É nessa altura aqui. Ok? Eu acho que é aí onde reside essa polêmica. Eu acho que essa tabela não dimensiona. Eu não fiz os cálculos. Se você é simples, se você quiser fazer esse cálculo, você veja aí. Tá? Aí o que é que ocorre? Eu acho que ele quis dizer metade da altura da calha. A calha tem meio diâmetro. Tá? Então metade da altura da calha seria 1/4 de diâmetro, né? E aí vai dar esses valores. Eu acho que ele deixa toda essa parte aqui livre por segurança. É o que eu acho que ocorre. Principalmente baseado nessa outra imagem, tá? Então, considerando a altura de lâmina d'água como sendo metade da altura, ele coloca aqui para várias dimensões. 2:1, 3:2, 4:3, ou seja, em metro, né? 20 centímetros, 10 centímetros. Então, se você colocar essas dimensões aqui, você tem área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, né? E para essas declividades, 0,5%, 1%, 2%, encontrar essas vazões. Portanto, se eu for usar uma calha retangular para uma vazão de 198 litros por minuto, uma de 20 por 10 daqui sobra. Daqui sobra. Professor, a minha casa tem um perímetro de beiral muito grande, eu quero fazer uma calha menor. Então você pode calcular testando uma, por exemplo, de 10 centímetros por 5 centímetros. Ou de 10 por 6, 10 por 7, você pode testar. Tá? Você é o projetista. Ok? Então, essa daqui é a tabela para você encontrar a calha retangular. Tá? Bem, um outro aspecto é a grelha, né? Então, o que é a grelha, pessoal? Aqui eu tenho a calha, no final da calha, quando desce para o condutor vertical, eu não posso simplesmente ter um buraco. Por quê? Porque eu tenho árvores ali perto, caem folhas, caem frutos, eu posso ter animais, roedores, isso pode entrar nesse condutor vertical e entupir o condutor em alguma seção dele ou até entupir a entrada. Então coloca-se aqui uma espécie de filtro, que é uma grelha do tipo abacaxi, tá? E essa grelha vai impedir que esses elementos aí entrem no condutor vertical. Vai entrar só água, ela é uma espécie de filtro, tá? E eu tenho também outros tipos de grelhas para canaletas, tá? Aqui eu tenho calhas também, que podem ser colocadas já da Tigre, da Manco, pré-moldadas, bonitinho. Pré-moldada não, em PVC, né? Dessa forma. Mas aqui eu também tenho canaletas que eu posso colocar na base do meu pavimento, tá? E aí tem uma grelha para receber a água de lavagem, tá? E a água que escoa superficialmente ali, ok? Bom, aqui é mais do mesmo, ilustrações que mostram como é a grelha, né? No AutoCAD e tudo, tá? Condutores verticais. A gente vê condutor vertical, vê condutor horizontal, aí depois exemplo, tá? Condutores verticais. Os condutores verticais devem ser projetados, sempre que possível, em uma só prumada e que quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90 graus de raio longo ou de 45 graus. Em todos os casos, prevê peças de inspeção. Veja, o que é que ele está dizendo. Lembra daqueles telhados de beiral que eu mostrei para vocês? Aqui, lembra? Aqui, como eu tenho um beiral, eu teria que ter, se fosse possível, um condutor vertical nesse alinhamento, mas não é possível.
né? Não é possível. Por quê? Porque, como eu já falei, eu preciso fixar esse condutor vertical à parede. Então, essa fixação, essa mudança de direção, ou ela é feita com uma curva 90 graus de raio longo, para que eu não tenha muita perda de velocidade, muita perda de carga, ou ela é feita com duas curvas de 45 graus, uma aqui e outra aqui, tá? Que é o que eu coloco lá naquele slide, tá? Duas curvas de 45 graus. E prever peças de inspeção. Em engenharia hidráulica, inspeção significa que eu tenho algum lugar onde eu posso promover a desobstrução de alguma seção transversal que está obstruída por algum elemento que entrou, tá? Alguma sujeira. Os condutores verticais podem ser colocados externa e internamente ao edifício. Dependendo de considerações de projeto, uso e ocupação do edifício, do material dos condutores e tal. O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais é 70 milímetros. E aí eu já tenho um problema. Não existe tubulação de 70 milímetros. Existe a de 75 milímetros, que é 3 polegadas. Então, na prática, o diâmetro mínimo é 75 milímetros, 3 polegadas, tá? Bom, como que eu dimensiono? Vamos direto para o que interessa. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Presta atenção. Em termos de arquivos, você tem no PowerPoint 2 arquivos no teu SIGA. O primeiro, terminologia, e o segundo, que é o arquivo que trata de dimensionamento. Mas em termos de aula gravada, em termos de aula que vai para o YouTube, eu vou dividir essa de dimensionamento em 2 partes. A parte teórica, aqui, que vai ser um arquivo mais longo, e a segunda parte vai ser a parte dos exercícios resolvidos. Eu vou dividir em 2, tá? Então você vai ter 3 vídeos do YouTube de águas pluviais. Primeiro, terminologia, segundo, dimensionamento, parte teórica, terceiro, dimensionamento, exemplo resolvido. Ok? Vamos para frente. O condutor vertical, ele vai ser projetado em função de 3 coisas. Vazão de projeto em litro por minuto, CIA. A altura da lâmina d'água na calha, ó. A altura da lâmina d'água na calha, não é no condutor vertical, não há que se falar em altura de lâmina d'água numa tubulação que é vertical, né? A altura da lâmina d'água na calha e o comprimento vertical que esse condutor vai ter. Ok? E isso é feito por um método belga, lá da norma belga, que é um ábaco, que é esse ábaco aqui. Quando a gente for fazer a questão, eu explico melhor o ábaco, mas o ábaco relaciona essas linhas que contêm a altura da lâmina d'água, essas mais verticalizadas, essas mais deitadas que contêm o comprimento do condutor. Aqui eu tenho comprimentos de 30 centímetros, 60, 1 metro, 2 metros, 6 metros, 20 metros e outros maiores, comprimentos tendendo ao infinito, 30 metros, 40 metros, 100 metros, para prédios grandes, com o diâmetro aqui, ó, e a vazão em litro por minuto. Então eu tenho vazão, altura da lâmina, comprimento do condutor e diâmetro. Tudo isso no ábaco. Se ele for com saída em aresta viva, que é essa, ou com funil de saída. Bem, mas eu quero dizer para vocês o pulo do gato. O pulo do gato vai ser isso aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, verificação da máxima vazão nos condutores verticais para que o regime de escoamento não seja forçado. Pessoal, eu preciso desenhar isso aqui para vocês, tá? Eu preciso desenhar. Olha só. Verificação da máxima vazão no condutor vertical para que no condutor vertical o escoamento não seja em regime forçado.
Imagina que o seguinte, olha só, eu tenho um condutor vertical aqui, tá? Caso precise, eu vou logo desenhar outro aqui, tá? Ok? Então, tá vindo aqui uma certa quantidade de água, vindo lá da carga, certo? Eu vou pegar aqui um plano qualquer, onde eu vou mostrar, pessoal, a seção transversal dessa água, tá? Então, se eu pegar aqui um plano qualquer, a água aqui, ela não vai estar ocupando todos os espaços. Ela não vai estar ocupando toda a seção transversal. Ah, professor, imagina que eu pegue então para até essa parte aqui, a parte de trás, então ela é tracejadinha, tá? Imagina que eu pegue aqui um volume de controle. Ou seja, que toda essa, imagina que ao longo dessa altura todinha aqui, eu tenha água preenchendo essa região, tá? Isso aqui é um volume de controle. Se isso acontecer, pessoal, se nessa região todinha eu tiver água, todo o ar que está aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser empurrado para baixo. Eu vou ter aí uma pressurização. Eu vou ter aí uma pressão. E aí eu deixo de ter um conduto livre e passo a ter um conduto forçado, que é tudo o que eu não quero de jeito nenhum. Então eu tenho que garantir um diâmetro tal, um dimensionamento adequado, de modo que isso não ocorra. De modo que na prática eu tenha aqui caminhos de ar, que eu tenha ar aqui no meio, em vários lugares, né? Então, na prática, a água, quando vai descer, ela está descendo em bloquinhos, né? Em filetes. Vocês conseguem entender, pessoal? Ela está descendo, na prática, em filetes. Então, ela desce assim, ó. Um filetezinho aqui, outro filetezinho aqui, outro filetezinho aqui, outro filete aqui, outro filete aqui, outro filete aqui, né? Na prática, ela não desce ocupando todos os espaços. Não, porque se isso acontecesse, eu teria aí um conduto forçado, né? Então, na prática, esse ar não é pressurizado porque o ar passa por esses vazios entre os filetes, entre os córregos de água. Tá? Então, é por isso que entra aqui a definição de taxa de ocupação. Sabe o que é a taxa de ocupação? É a relação entre a área... Se eu pegar uma seção transversal qualquer aqui, nesse contexto, eu vou ter a área da secção transversal, que é essa área todinha, né? A área da secção transversal é essa área todinha, a área da secção transversal, e a parte dessa área que está ocupada por quem? Pela água, né? Então eu vou ter, além da área da secção transversal, a área molhada. E a taxa de ocupação nada mais é do que a relação entre a área molhada e a área da secção transversal, a área da secção. Essa é a definição de taxa de ocupação. E ela tem que ter um certo valor, no mínimo. Por isso que aqui fala, ó,
verificação da vazão máxima para que eu tenha aí, no mínimo, uma taxa de ocupação de ar, de água, para que a água ocupe no máximo 25% ou 30% da secção transversal. Ou seja, a área dessa secção transversal, ela tem que ser 70% ou 75% preenchida pelo ar e somente 25% ou 30% de filetes de água. Eu acho que esse desenho ficou claro, eu acho que deu para entender. Se não tiver, você me consulta lá no encontro virtual. Então você tem que encontrar um diâmetro tal que lhe permita uma taxa de ocupação de 25% ou de 30%. Só que 25% ele só se permite ter para diâmetros de 75%. Todo o resto ele quer 30%. Então vamos logo nos nossos projetos trabalhar com a taxa de ocupação de 30%. Então nos nossos projetos vamos logo trabalhar com a taxa de ocupação de 30%. E aí, pessoal, a questão é bem simples para o dimensionamento do condutor vertical, é bem simples. Eu pego novamente aquela minha vazão de projeto, 198, né, litros por minuto, 198 litros por minuto, que era o exemplo que eu estava dando, né? E trago para cá. Pessoal, com 198, eu consigo usar um condutor vertical de diâmetro de 75 milímetros, só se for com 30%. Né? Então, eu já vou ter aqui um condutor vertical de 75 milímetros, operando uma taxa de ocupação de 30%, que na verdade ele vai estar operando com bem mais que 30%, porque ele me dá uma vazão de até 255, e eu só estou trabalhando com 198. Professor, faça aí um outro exemplo. Ok, vou botar aqui em cima. Se eu tiver uma vazão de 700 litros por minuto, tá? Que vai descer por um condutor vertical, qual vai ser o diâmetro do condutor vertical? Pessoal, 700 cabe aonde? Cabe no de 100? Não, de 100 só suporta até 550, com taxa de ocupação de 30%. Mas o de 150 cabe. Então, meu condutor vertical vai ter 150 milímetros. Simples assim. A norma 10844, ela facilita muito a vida da gente. Então, é isso que eu tinha para falar. Você nem precisa olhar para cá. Porque essas vazões são resultado desse cálculo. Basta você pegar a sua vazão de projeto e trazer para cá, para comparar, que nem eu fiz aqui. Basta isso. Ok? Passado o condutor vertical. Aí ele coloca caixa de areia. Caixa utilizada no horizontal, destinada a recolher detritos e deposição, tá? Os tubos de queda, eles caem, aí logo no primeiro milímetrozinho do horizontal, já tem lá a caixa de areia, ok? A saída da caixa de areia vai para uma caixa de inspeção. A gente vai ver essa questão da caixa de inspeção lá na frente. Eu quero focar agora no dimensionamento, então vou focar agora no condutor horizontal. Depois a gente vê projeto, tá? Então, caixas de inspeção com funcionamento igual da rede de esgoto sanitário. Tem a finalidade de reduzir a velocidade da água para que eu possa ali ter uma sedimentação, ter uma decantação das partículas de areia, tá? Necessidade de caixas de inspeção sempre que houver mudança de direção. Quando a gente estiver falando de condutor horizontal, que eu estiver vindo aqui, obviamente, na horizontal, né, pessoal? Mudança de direção aqui não é de vertical para horizontal. É de horizontal numa direção para horizontal noutra. Nesse ponto, eu tenho que colocar uma caixa de inspeção. Ok? Ou pré-moldado, feita pela TIG, ou uma caixa construída em alvenaria mesmo. Com tampa que você possa retirar e permitir desobstrução ali. Tá? Distância máxima das caixas de inspeção é de 20 metros, igual ao esgoto.
igual à instalação predial de esgoto sanitário. Então, quando a gente for estudar IPES, vai reforçar um pouco essa questão aqui das caixas de inspeção. Mas aqui em IPAP, a gente já vê o projeto, já vê com as caixas de inspeção, tá? E aí eu chego nos condutores horizontais. Regras, norma. Declividade mínima de 0,5%. O dimensionamento dos condutores horizontais deve ser feito para lâmina d'água de 2/3 do diâmetro. Aqui sim é 2/3 mesmo, porque o condutor horizontal é fechado, ele é enterrado. Então aqui é 2/3 do diâmetro mesmo, é acima da metade, tá? As vazões para tubos de vários materiais e inclinações usuais estão indicadas na tabela a seguir. É essa tabela aqui, ó. Então, o que é essa tabela? Então, vamos logo matar esses outros itens aqui. Peças de inspeção nas mudanças de direção, caixa de inspeção, a cada 20 metros e na junção de matéria de tubulações. Olha, eu tenho uma tubulação chegando aqui e outra chegando aqui para sair só uma. Ali eu tenho que prever uma caixa de inspeção. No projeto a gente vai ver aqui. Fácil, fácil, tá? E aí eu venho para cá, ó. Isso daqui é o condutor horizontal. Pessoal, é a mesma equação de Manning-Strickler. É a mesma. Aí eu testo aqui para vários diâmetros e para as declividades de meio, 1, 2 e 4%. E aqui nessa tabela eu só coloquei para 0011, 0012, 003, mas tem para outras. Tá? E nas bibliotecas dos softwares, eles já trabalham com qualquer número de Manning que você aplica lá, ele calcula. Tá? Portanto, isso daqui é igual a calha. Portanto, pessoal, eu faço uma pergunta bem simples. Supondo que o meu número de Manning seja 0,011 e que a sua vazão de projeto seja 198. Aqui vai descer para o condutor vertical e que vai para aquela calha. A vazão de projeto que vai passar por aquela calha é 198. Eu pergunto, sendo N 0,011, qual é o diâmetro que eu posso usar, pessoal? 198, ele cabe aonde? Ele cabe com um condutor horizontal de 75 milímetros e 4% de declividade. Né? Professor, e se for 700? Se for 700, tá aqui, ó. 125 milímetros e 2% de declividade. Não, professor, mas eu resolvi não usar para número de Manning 0011. Eu resolvi para 0013. Ok. Se for 700, tá aqui, ó. 125 com 4%. Ou 150, por exemplo, com 1%. Tá bom? Simples, pessoal. Simples. Ok? Aqui tem sobre manutenção, isso aqui vocês vão ler em casa. Tá? Isso aqui é uma coisinha a mais que eu coloquei. Beleza. A partir... Isso aqui a gente vai ver no nosso projeto, fica tranquilo, tá? Então vou pular. Exercício. A partir daqui... a gente vai gravar outro vídeo, tá? Vai ser o vídeo que vai ter o exercício resolvido, tá certo? Então, por enquanto, salva a bomba.